da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Metropolitana. Eu sou a veterana Cibele e durante o mês de março estarei conduzindo o quadro Entrevista com a Veterana. No mês de março, a AVFAB dedica especial atenção às mulheres militares, veteranas das diversas forças. E hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com a veterana da PM do Brasil, Tenente Coronel Denise. Boa noite, veterana Denise. Muito bem-vinda ao programa Conexão AVFAB. Muito boa noite a você, a todos os queridos veteranos e veteranas que nesse momento estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui. O prazer é nosso. Denise, vamos tratar pelo primeiro nome, né? Somos veteranas. Conta um pouquinho de você, como é que é o seu nome completo, seu nome de guerra, onde você nasceu. Fala pra gente aí a sua história. Bom, eu me chamo Denise Pereira Pinto, meu nome de guerra é Denise, e quando eu entrei, na verdade, era Denise Pereira. Eu tenho uma história bastante peculiar, mas eu vou passar por ela aos poucos. Sim, fique à vontade. São Paulo, né? Eu sou da Vila Maria desde sempre, da Zona Norte. Oh, que gostoso! É o bairro do meu coração. Sim, nossa, né? É verdade. Eu estudei aqui num colégio de freiras, né? Bastante conhecido, o Sion da Vila Maria. E no Sion havia um guarda, tá? A gente chamava de guarda, né? Um guarda de trânsito, um policial de trânsito. Sim. E ele fazia a travessia da escola, sabe? E ele era assim, a gente achava ele um gigante, né? Porque nós éramos pequenos e ele usava uma bota marrom, na época que o uniforme da PM ainda era o marrom. E todos os dias ele fazia a travessia na frente da nossa escola. Todo mundo adorava esse guarda, ele era assim muito bonzinho, ele conversava com todo mundo, ele era muito sorridente, e era até engraçado, porque todo mundo queria atravessar de mão dadas com o guarda. Como é que podia ser isso? E sempre dava a mão para um para atravessar. E eu e a minha irmã, né, estudávamos lá, e era engraçado, porque quando estava chegando perto da escola, a gente falava assim, não, vai você primeiro, porque para aumentar a chance das duas poderem atravessar de mão dada com o guarda, porque se nós fôssemos juntas, só uma ia atravessar. E aquilo foi criando, assim, sabe, no meu coração, eu falava assim, ai, quando eu crescer, eu queria ser igual o guarda. Eu pus isso na minha cabeça. Mas, né, os anos vão passando, a vida vai mudando. E naquela época, era assim, quase que obrigatório você fazer o magistério, né? Então, era assim, era uma porta de emprego que você já saía, e como, né, a gente sabe, para a mulher tudo é sempre difícil, né? E naquela época, você já sair professora do colégio era uma coisa, assim, fora do comum, né? Então, aqui em casa, a minha irmã mais velha, professora, depois eu segui essa também, fui ser professora, até que um dia eu estava assim numa farmácia, e aí um amigo meu, não, um rapaz da farmácia falou assim, olha, moça, aquele rapaz está te chamando. Eu olhei assim e falei, não sou eu, porque eu não conheço ele. Ele falou assim, não, mas ele está te chamando. Eu falei, mas eu não conheço esse moço, como é que eu vou falar com ele? E fiz a minha comprinha na farmácia. Nisso eu já tinha terminado o colegial, já era professora, já tinha entrado na PUC, eu fazia língua e literatura inglesas lá. E aí eu saí da farmácia e o rapaz veio realmente falar comigo. Ele falou, Denise, você não está me reconhecendo? Aí eu olhei bem, que era um rapaz que iria no clube com a gente, já quando eu era criança mesmo. Eu falei, não, está tão diferente, né? Não te reconheci, conversa vai, conversa bem. Ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, eu sou professora. Eu falei, você? Ele falou assim, aí eu tô na polícia. Eu falei, nossa, na polícia? Ele falou assim, Aí eu falei assim, bom, mas isso aí é bom? Aí ele falou assim, é bom. Eu já tô fazendo curso para sargento, você é tão inteligente, quando você entrar em 3 anos você vai a sargento. Eu falei, nossa, esse negócio acho que deve ser bom mesmo, né?
Guardei isso para mim, fui para uma festa da minha avó, da irmã da minha avó. Chegou lá, um dos meus tios tinha sido da polícia. Perguntei para ele. Nossa, parece que estava tudo conspirando, hein? Eu encontrei o menino na sexta, fui na festa no sábado e na segunda-feira eu fui me inscrever. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que é isso mesmo. Isso estava preparado para mim. Aí eu peguei, fiz a inscrição. Naquela época, não existia mulheres no Barro Branco, na escola de oficiais. Então, a única porta de entrada era você entrar soldado. Então, eu entrei como soldado, né? Aí permaneci como soldado por 3 anos e meio, porque como nós tínhamos naquela época quadros diferenciados, né? Não havia a mesma facilidade de você ser promovida como havia para os homens, porque Qual era muito. foi esse ano? Que ano que você entrou, Denise? Eu entrei em 1987. Uhum, Então, nós tínhamos uma formação diferenciada, nós fazíamos um policiamento diferenciado, havia batalhões especializados, né, de polícia feminina, uhum. e aí eu fui para um desses batalhões, né, fiz a escola de soldado, na época eu fui trabalhar no Copom, eu era atendente do 190. Ó, Aí eu permaneci como atendente do 190 até 1990, quando abriu o primeiro concurso para cabo para a Polícia Feminina da época que eu entrei. Ou seja, eu fiquei 3 anos e meio praticamente como soldado, simplesmente porque não havia concursos para cabo feminino, né? sim. Uhum. E aí eu fiz uma escola de 3 meses, que também foi a última, depois isso daí mudou, né? E aí eu passei a cabo. Quando foi, eu já era cabo, aí abriu para a Academia do Barro Branco, né? Uhum. Aí eu prestei, né? Não passei porque, na verdade, quando eu fiz magistério, naquela época o magistério ele não tinha uma série de matérias, né? Então você não tinha história, não tinha geografia, não tinha matemática, não tinha física, não tinha química. Então era assim, era estritamente voltado para as ações de magistério, né? Então você não tinha aquela formação mais aberta, né? Então, eu Uhum. acabei que eu tive que fazer cursinho, e depois de 2 anos de cursinho, aí eu consegui entrar. Oh, Então, assim, eu sou da quarta turma da Academia do Barro Branco, né? que bom. Uhum. E também, assim, era muito restrito o número de vagas, né? E você tinha que estudar muito, e foi isso que eu fiz, eu só estudava. Foi até engraçado quando eu prestei. Eu fui para o exame psicotécnico, e eu era um capitão, e ele falava assim para mim: Denise, o que que você faz? Eu falava assim: eu estudo para entrar na academia. O que que você faz no fim de semana? Eu estudo para entrar Estudo na para academia. academia. A sua vida social era estudar para academia. Ele perguntava, eu falava: eu estudo para entrar na academia, e era uma verdade. Eu, assim, às vezes eu puxava 2, 3 escalas no mesmo dia para poder é, juntar folgas para poder estudar, sabe? Era uma coisa enlouquecida, enlouquecida. Eu falei, não, eu vou entrar nesse negócio, custe o que custar. Porque conforme a gente vai trabalhando, você vai vendo que você precisa aproveitar as oportunidades, né? E eu falei assim, quer saber? Eu vou aproveitar tudo que aparecer na minha frente. Eu pus isso na minha mente, sabe? Eu sempre fui assim, o pessoal falava, você é doida, só tem 3 vagas. Eu falava, gente, mas eu só preciso de uma, vai sobrar 12 ainda. Porque isso aí vai assim amolecendo a gente, né? Quando as pessoas vão falando, ai, não, isso não é coisa para mulher, ai, É. não, isso não tem pouca vaga, isso é difícil. E eu sou uma pessoa turrona, sabe? Quanto mais a pessoa fala assim, olha, vai lá e desiste, aí parece que é a morte para mim. Então eu falo, não, é difícil, é isso aí que eu quero. Que bom. E foi que eu cheguei na Academia do Barro Branco, né? Quando que você entrou no Barro Branco? Eu Data. entrei em 92 e eu sou aspirante de 1994. Olha, uhum, bacana. E parece incrível, né? A gente fala, as pessoas falam assim, isso já faz muito tempo, né? Mas, assim, se nós formos verificar em termos de mudança, né? Agora eu vou falar um pouco, assim, da parte da mulher, né? Quando Uhum, eu entrei na polícia, em 1987, a uhum, polícia feminina não andava armada, né? Então, sim, às vezes, sim. a gente vê o pessoal de bazuca praticamente trabalhando, né? Uhum, Trabalhando é,
com armamento pesado, né? E naquela época, aí você fala assim, nossa, não é tanto tempo assim, né? Então, assim, houve uma mudança muito drástica na visão da mulher na polícia, Sim, né? sim. Então, nós entrávamos desarmadas, nós íamos para o futebol desarmadas, sem nenhum cacetete, nós íamos assim com a cara e com a coragem, era até engraçado, sabe? Nossa. Então, assim, as coisas mudaram muito rápido, né? Uhum. E você teve que se adaptar também a tudo isso, né? Sim, sim. Muito diferente você. Às vezes as pessoas falam, esse povo é antiquado, não é antiquado. Nós não somos antiquados, né? Nós vivemos num mundo de uma transformação muito rápida, né? Exatamente, exatamente. Rápida. Nós vivemos, vocês devem ter vivido também nas suas forças, né? Sim, sim. Essa diferenciação, né? Uhum, uhum. Hoje, até visualmente falando, né? Antigamente nós víamos uma pessoa antiga, uma coronel, ela era uma pessoa que já tinha uma aparência assim de muitos anos, né? Hoje você vê coronéis aí, são meninas, né? Tem Sim. aparência de meninas. Então, assim, tudo mudou muito, né? O treinamento que nós tínhamos e que elas têm hoje. Então, tudo isso foi uma mudança assim, muito rápida, né? E nós Uhum. passamos por essa mudança, então nós somos agentes dessa mudança, né? Exatamente. Uhum. Eu lembro que quando eu atendia telefone no Copom, menina, era um aparelho assim que era de cerâmica. Chegava no dia, eu juro para você, eu estava assim, ó, até torta, porque era difícil você manter aquele negócio pesado de um lado só. Olha que coisa, né? Ergonomia zero, né? Depois foram chegando os computadores, né? Eu Uhum. lembro que antes do computador ele ser utilizado mesmo, nós utilizávamos duplamente, né? O cartão que era preenchido, e aí nós colocávamos o cartão em cima do computador. Eu olhava aquilo e eu falava, gente, alguma coisa está errada aqui. Mas Uhum. assim, demorou, né? Foi um processo que foi lento. Hoje em dia a gente faz assim, aparece tudo no celular, né? Sim. Nós tínhamos que usar aquele guia das ruas de São Paulo. É, Eu estava até com vontade de vomitar, de ficar olhando aquela letrinha, né? Para cima e para baixo, a viatura andando, você chacoalhando, tendo que olhar o ladrão, tendo que olhar o guia. Quer dizer, chega a ser engraçado, né? Mas são histórias para demonstrar para as pessoas que o quanto a gente evolui, né? Nas nossas carreiras. Então, é. assim, eu entrei sem uma perspectiva nenhuma. Eu brinco com o pessoal, falando, nossa, eu entrei soldado quando que ia imaginar que eu ia ser tenente-coronel, não é verdade? Isso mesmo, isso mesmo. Coisa Como é, maluca. como é que foi, então, dentro da ascensão, né? Dentro da força, na PM, você foi passando de posto em posto. Como é que foi? Como é que é na PM? Explica pra gente. Então, nós temos duas possibilidades, né? Então, você entrar como praça, e aí você segue chega até subtenente, né? Uhum, E na aposentadoria, na passagem para reserva, você é promovido. Aqui nós temos o que nós chamamos de posto imediato, né? Então, uhum, se você chegar até subtenente, passando para reserva, você vai ser segundo tenente, né? Da sim. reserva. Ou Uhum, então você pode entrar já pela academia, né? uhum, E aí você pode chegar até coronel, né? No meu uhum. caso, falar, você pode chegar até coronel, então por que você não foi coronel? Porque assim, eu fiz um trato comigo mesmo de trabalhar. Na verdade, quando eu entrei, nós trabalharemos 25 anos, né? Porque as mulheres trabalhariam 25 anos. Aí no meio do caminho nós mudamos para 30. Sim. Aí eu fiz uma promessa para mim. Eu falei assim, eu vou trabalhar 30 anos. Se Uhum, eu chegar a coronel bem, se eu não chegar a coronel, tá bem também, porque uhum. eu acho que é uma coisa. Eu sei que tem muita gente que discorda do meu pensamento, Não, mas mas exponha o seu pensamento, é importante para nós. né, eu acho que a gente tem que viver a vida no macro, né? Então, a nossa vida não é só trabalho, a Uhum, nossa vida é trabalho, a nossa vida é família, a nossa vida é passeio, a nossa vida é viagem, a nossa vida é muitas coisas, né? uhum, Respeito muito quem acha que a vida é só trabalho, né? uhum, Porque cada uhum, um tem a sua preferência, o seu modo de viver, né? As suas questões, né? E uhum. no meu caso, eu disse assim, ó, quer saber? Eu vou trabalhar 30 anos. E assim eu fiz. Até porque eu entendo também os mais novos, né? Quando ele fica, fulano não aposenta nunca, não abre a vaga, porque todo mundo
vaga, né? Eles querem que você morra para pegar a vaga, né? Então, assim, olha, para que ninguém deseje a minha morte, eu deixei a minha vaga com os 30. Que bom. É uma brincadeira, né? Mas é assim que funciona, e eu acredito que funcione mais ou menos como em todas as forças, né? Então, nós Então, temos as promoções por antiguidade, as promoções por merecimento, e uhum, assim nós vamos caminhando, né? uhum, E assim, agora vou falar um pouquinho da minha carreira, né? É, eu fui declarada aspirante em 94, fui trabalhar no policiamento primeiro, eu fui para o policiamento de trânsito, depois eu passei para o policiamento feminino, né? Só que eu cheguei também depois de mais um ano e pouco, o policiamento feminino foi extinto, porque acabaram, né, com essa questão do quadro feminino. Então, nós uhum, viramos todos, digamos assim, né, policiais militares. Não, nós tínhamos um quadro de policial feminino e um quadro de policial militar, digamos assim. E sim. aí nós fomos absorvidas, né? Então, esses batalhões femininos foram extintos, o nosso efetivo foi dividido, né, em todas as unidades, Uhum, e aí eu voltei para o policiamento de trânsito, que foi a unidade onde eu mais trabalhei durante a minha carreira. uhum, Com algumas passagens em outras unidades, trabalhei um tempinho também na diretoria de pessoal, trabalhei na assessoria do Tribunal de Justiça, né, que são trabalhos completamente diferentes, né? sim. O meu perfil sempre foi um perfil operacional. Eu sempre gostei do trabalho policial, né? E muitos dizem, falar, você trabalhou muito tempo no trânsito, mas o policiamento de trânsito também é Sim. uma atividade eminentemente, né, de contato com o público, de também evitar o crime, né? Porque você está na rua também. Todo aquele policial que está na rua, ele está combatendo o crime, né? Sim. Uhum. E o policiamento de trânsito também tem uma vertente que às vezes as pessoas não entendem, né? O policiamento de trânsito também evita muitas mortes, né? Então, o evento morte, mesmo no policiamento normal, é o que é mais desejado por nós, né? Evitar o evento morte. E o policiamento de trânsito contribui muito com isso, né? Porque é o fulano que parece que não é nada, né? Que bebe a noite inteira e vai lá enlouquecido, não consegue nem enxergar o que está fazendo, atropela pessoas, entra em estabelecimentos comerciais com carro, e faz vítimas, né? Às Sim. vezes até muito mais que os confrontos armados, né? Apesar que hoje em dia nós estamos com um aumento tão grande de confrontos armados que a gente já não posso dizer que hoje o trânsito mata. Aham, aham, aham. Porque antigamente eu até falava isso para os alunos, né? Eu falava assim: você conhece alguém já que tomou um tiro? Aí um ou dois levantava a mão. Você conhece alguém que já se envolveu em acidente de trânsito? Aí todos eles levantavam a mão. Eu falei: você está vendo qual é a importância do policiamento de trânsito? Que às vezes muitas as pessoas não veem, eles acham que é só uma questão de multar, nós estamos aqui só para fazer multas, para autuar. Uhum, Não é uma verdade, né? Então, uhum. eu amava o policiamento de trânsito. Depois eu também tive uma pequena passagem pelo policiamento rodoviário, quando eu voltei da Força de Paz da ONU, né? Essa é Eu queria que você contasse isso aí também pra gente, hein? Não esquece de falar. a minha grande aventura, né? Depois do policiamento do rodoviário, aí eu acabei voltando para o policiamento de trânsito, depois fui para o policiamento de área, né? Que é o policiamento normal, que é onde eu encerrei a minha carreira. Então, Uhum. esse foi foram as minhas unidades aí, né? Tá. Aí você foi para a reserva em que data, Denise? Fui para a reserva em novembro de 2017. Tá. Quando eu entrei em novembro de 1987 e findei a minha carreira em. Cumpriu o seu desejo de 30 anos. Sim. Na verdade, eu passei 2 dias a mais, que foi um sábado e domingo, porque cantou a minha publicação de passagem para a reserva na segunda-feira. Passa os 30 anos, mas não passam os 2 dias, não é verdade? Né? Você poderia falar um pouquinho da Força de Paz dela? Você poderia explicar como é que chegou em você? Como é que é isso com a mulher? Vamos lá. Sim. Na verdade, em 1994, logo que eu saí aspirante, houve, né, uma seleção para a Força de Paz.
Mas era assim, era uma coisa muito do que da época que eu entrei, então assim, era bastante restrito, sabe? Então acabou que como eu era aspirante, eu não consegui me inscrever. Isso eu já tinha lido muito, né, sobre as forças de paz, sabia do trabalho da força de paz, mas assim, eu nunca imaginei que houvesse uma possibilidade para nós, né? Porque historicamente as forças, né, federais é que iam para as forças de paz, né? Então a polícia não tinha essa participação, né? Isso aí foi bem depois, né? Não sei nem te dizer o ano que foi a primeira força, porque certamente ela não foi da nossa polícia, né? Hum, Então, na nossa polícia, a primeira, né, vez que eu ouvi falar sobre essa questão foi em 1994, logo que eu saí aspirante, ou no começo de 95, alguma coisa assim. Aí, passado um tempo, eu fiz um curso de técnicas de ensino. E fiz hum. juntamente, né, com vários outros oficiais e tal, porque eu dava aula nas escolas e era obrigatório fazer esse curso. Aí eu, tipo, eu tive contato com um oficial, um tenente na época, né? Tenente Hélio, e ele era assim, ele sempre foi uma pessoa assim muito ligada aos fatos históricos, sabe, essa coisa toda. Então ele era uma pessoa que militava bastante nessa área na polícia, né? Ele era instrutor de história da PM, essa coisa toda. E eu fui fazer um curso com ele e acabei sentando próximo dele. E ele começou a falar sobre isso, sobre força de paz, sobre força de paz. Aí eu falei, nossa, mas será que existe alguma chance da gente ir nisso, né? E aí, um belo dia, eu fui trabalhar em um batalhão e tinha um outro tenente. E aí ele disse assim, Maurício de Araújo, ele falou assim, então, tá aberto a força de paz. O Hélio. Eu falei, nossa, o Hélio. Esse negócio que o Hélio me falou tanto, eu falei, acho que eu também vou entrar nessa. Aí Uhum. eu falei assim pra ele, ele falou, Denise, vamos lá, vamos lá. Eu falei, mas o que que precisa? Ele falou, meu, precisa falar inglês. E nós nos conhecíamos na época da academia, porque nós éramos intérpretes, sabe? Na academia havia um pelotão de intérpretes que trabalhava em eventos, assim, que precisasse de pessoas, de policiais que falassem outra língua, porque vinha muitos turistas e tal. Então, eu trabalhei muito na Fórmula 1, né? Então, trabalhei na época que... Trabalhei, inclusive, naquele evento que o Ayrton Senna foi campeão aqui, foi uma loucura. É loucura mesmo. Foi uma loucura. Então, assim, eu já o conhecia dessa época, porque nós já éramos, né, amigos, assim, desse pelotão de intérpretes. Ele falou assim, vamos lá, vamos tentar, né? Eu falei, mas o que que cai nisso daí? Ele falou assim, olha, tem direção de viaturas 4x4, tem tiro e tem a parte da língua inglesa, né? E tem uma pequena parte, uma conversa com o psicólogo. Aí eu falei assim, quer saber? Acho que eu vou. Aí, né, falei, mas eu não sei dirigir viaturas 4x4. Ele falou assim, vai lá no nosso... Nós tínhamos, na época, né, um serviço da PM que lidava com a frota, né? E aí eu fui lá. Falei assim, quer saber? Eu vou lá verificar se eu consigo alguém que me ajude, né? Aí eu fui lá, encontrei um capitão, conversei com ele. Aí ele falou assim, você vem aqui, né? Que nós temos um veículo aqui e eu peço para alguém te dar uma instrução. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Aí, lá fui eu, né? Cheguei e falei, bom, vamos. Cheguei, fui fazer a prova. Só que assim, eu sempre tive conhecimento da língua inglesa, mas eu nunca tive assim vocabulário policial da língua inglesa, né? Ah, sim. Isso foi a minha morte, porque cheguei lá para fazer a prova. Quando eu olhei aquilo, eu falava, Senhor, que palavra que é essa? Que eu nunca tinha visto falar. Esfaqueamento. A pessoa foi esfaqueada, a pessoa foi não sei o quê. E eu falei, meu Deus do céu. Aí, bom, fui fazendo a prova, né? E, assim, ó, por um triz, eu não passei. Uhum. Não era para ser a língua inglesa. Não era para ser, né? Aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus, eu não acredito, né? Aí conversei ainda tinha um coronel lá aplicando a prova, né? Eu falei assim, coronel, será que eu podia acompanhar, né, as provas, só para eu saber, não quero participar, não quero fazer nada, porque eu já estou aqui, né? A prova era lá no Nordeste, eu tive que ir até lá, né? E aí ele falou assim, não tem problema nenhum, né? Você não pode falar nada, não pode se manifestar, mas você pode ficar de longe só para ver. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, olhei.
tudo bem, tchau, obrigada, né? Até mais ver. Aí eu peguei, falei, quer saber? Eu vou estudar isso daí, né? Aí eu peguei, fui fazer mais um curso, porque na verdade eu nunca fiz curso de inglês, eu só aprendi na escola, no colégio. Aí eu fiz a faculdade, né? Fiz Sim. 1 ano, na verdade, depois eu parei, né? Porque aí parei para estudar para entrar para academia e acabei que nem terminei esse curso. Mas assim, não era o suficiente para eu fazer aquela prova, né? Uhum, uhum, Aí uhum. eu o coronel falou assim, olha, logo vai abrir novamente aí, então você fica esperta, porque no próximo semestre vai ter outra vez a prova. Aí eu fiquei desesperada, comprei um livro que era o Exército que usava, né? E tinha já um vocabulário bem mais específico, né? Específico. Uhum, Policial tinha um vocabulário muito mais específico do que aquele que eu tinha, né? uhum, uhum. Aí eu fiquei esperando, esperando. Aí, porque a gente depende de autorização da PM para fazer, não basta estar aberta a inscrição do Exército, a PM tem que também. Autorizar, né? E nada dessa autorização, fiz mais um cursinho, estudei igual uma maluca. Aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 6 anos. Abrir as inscrições. Eu falei, agora eu vou. Tá Eu vou preparada? e vou passar e vou fazer. E até então também nenhuma mulher da PM tinha ido para a Força de Paz nunca. Hum. E isso também era o que mais eu falava assim, não, nunca ninguém foi, é isso aí que eu quero fazer, porque eu quero ser a primeira aí nesse negócio aí, vamos ver. Aí fiz a prova, né? E aí dessa vez eu passei, né? Fui, passei em todas as provas, mas também eu estava enlouquecida, sabe? Assim, ó. E nessa época aí tinha saído um livro que era para forças policiais. Eu Hum. fiquei, pronto. E aí também eu fiquei sabendo, né, pelo pessoal que havia um site, né? Porque daí também a internet já virou A uma coisa internet muito. já estava ativa, né? Já estava bem ativo. E também tem um pessoal de outros países que fez a prova e acabou dando umas dicas assim de como era, né? Que bacana. Nossa, mas muito, muito bacana. Mas mesmo assim, era assim, que uma coisa é você estudar e outra coisa é a condução da prova, né? Então, Uhum. assim, quando eu cheguei a primeira vez que eu fiz a prova, aquilo também me deixou assim, porque era uma gravação, tinha barulho de helicóptero na gravação, então não é assim simplesmente você falar o inglês, tinha uma série de coisas por trás disso, sabe? Então, assim, a atenção que você tem com várias coisas que estão acontecendo, porque numa ocorrência também é assim, né? Você não vai para uma ocorrência esperando que você vai chegar lá e o indivíduo vai levantar a mão, não. O indivíduo não vai levantar a mão, ele não vai te obedecer, aquela senhorinha vai passar na frente de você a hora que você está empunhando a arma para o cidadão parar. Olha, é um negócio assim que só quem vive sabe, né? Não é igual no filme que você faz, levanta a mão, o cara levanta, fica parado, o cara fica, não. Tudo acontece. É o cachorro que late e sai da casa e pega no pé do polícia. Tudo acontece, né? E nessa gravação para coisa, né? Foi assim, bem. Até tinha uma ocorrência que era uma ocorrência com um camelo. Eu falei, nossa, ocorrência com camelo não vai falar mais nada, né? Foi bem assim, bem diferenciado, né? E aí, na verdade, eu passei. E aí fiquei esperando, né? Eu falei assim, bom, acho que eu vou na próxima, né? Porque o meu desejo era ter ido para o Timor-Leste. Porque no Timor o pessoal já falava português, eu tinha muitas ideias, assim, de fazer, né? Concomitante com a força, né? De poder entender melhor como as coisas aconteciam, né? Uhum. Então, eu sempre tive esse desejo, principalmente na questão das mulheres, das crianças, porque como polícia feminina, a nossa formação sempre foi essa, né? Então, esse é um desejo que sempre também aqueceu o meu coração, de trabalhar, né, nesse tipo de força, né? Porque a Uhum. força de paz, na verdade, ela nada mais é do que uma força humanitária, né? Ela Exato. é, nem tem Exatamente. tanto a ver com aquilo que com a nossa formação, né? Então, é uma coisa muito maior do que isso, né? Uhum. E aí eu acabei que teve uma primeira convocação, né? Então, infelizmente, eu não fui convocada para a Força de Paz do Timor, né?
acabei que fui, numa próxima convocação, eu fui parar no Kosovo, que eu nem sabia até então da existência do Kosovo, para ser bastante honesta. Mas ainda bem que era naquele tempo, porque tem gente que até hoje que acho que não sabe que o Kosovo existe, né? Então, na verdade, o Kosovo, ele nasceu, né, digamos assim, do desmembramento da antiga Iugoslávia, né? Então, naquela época onde nós tivemos o desmembramento também da União Soviética, né? Só que aquele território era um território já com problemas étnicos desde sempre, né? Sim, sim, sim. E até hoje eles não são resolvidos, né? Uma coisa que chega a ser inusitada até para nós, né? Porque nós não convivemos com essas coisas assim do passado, né? Nós temos muitos problemas, mas eles são assim muito mais, né, novos para nós do que para eles, né? Sim. Então, houve aquele grande massacre, né? Aquela exterminação de pessoas, né? Desculpa, exterminação, não, extermínio de pessoas, né? Limpeza étnica, né? Uma limpeza étnica que houve lá. Então, assim, a nossa missão foi trabalhar nesse contexto, né? Então, um contexto bastante difícil, né? Em que pese eu tenha ido já basicamente no final da ação da ONU lá, né? Tanto que a minha missão era para ter sido de 1 ano, eu acabei ficando menos tempo, né? E foi quando isso, Denise? Quando que você foi para Kosovo? Eu fui em 2008. Tá. Então, assim, eu fiquei bastante assim, movida, né? Porque assim, eu encontrei um país bastante ainda, né? Porque já fazia bastante tempo que havia acontecido a questão do genocídio lá, né? Então, mas as pessoas ainda traziam muito dessa questão da guerra com elas, né? Então a gente tinha ainda o local ainda era bem precário, né? Então nós tínhamos luz elétrica durante um curto espaço de tempo, né? Durante o dia. Então era 1 hora só de energia nas casas, né? Principalmente nos locais mais distantes, assim, né? Porque no centro mesmo, na capital, como havia muita presença de outros países, essa coisa toda, né? Então tinha uma embaixada americana lá, eles tinham um contingente fortíssimo, então lá eles tinham geradores, né? Então quem morava ali naquela proximidade acabava se beneficiando, né? Que não era o meu caso. Muitas pessoas às vezes não têm noção, né? E talvez que é o que realmente não acontece com as outras forças, né? Porque quando as forças de exército, né? Eu acredito que a Marinha, a Força Aérea, não sei se hoje tem missões, né? Eu já estou desatualizada, mas quando essas pessoas vão, né? As forças federais vão, eles vão com tudo necessário, né? Então, eles têm um quartel lá, né, designado, então, eles têm né, todo o material que eles necessitam está lá à disposição deles, né? No nosso caso, nós somos, assim, presenças basicamente individuais, né? Na minha missão, nós éramos apenas dois brasileiros, e os dois aqui do estado de São Paulo, né? Então, eu era tenente na época, e um capitão. Então, assim, o contingente policial, ele não tem essa questão, né, logística, de apoio logístico. Então, você chega e você precisa alugar um lugar para você morar, né? Então, tem gente que eu falo, tem gente que acha que eu fiquei rica na Força de Paz, né? Isso foi uma verdade, porque, né, eu tinha que pagar com o dinheiro que eu recebia lá, porque a ONU não paga para nós um salário, eles pagam uma ajuda de custo, ou seja, ajuda de custo é para você se custear lá, né? Então, nós tínhamos que alugar uma casa, né? E no caso dos grandes contingentes, por exemplo, né, eu tinha amigos argentinos que fiz lá, eles moravam todos numa casa. Então, eles alugaram tipo uma mansão lá, né? E eles dividiam as coisas. No Sim. nosso caso, nós éramos sozinhos, né?
E não tinha nem como dividir, porque eu até trabalhava numa cidade e o outro policial que foi comigo, na verdade, acabou indo trabalhar em uma outra. Então, eu não tinha nem com quem dividir, né? Uhum. Então, você acaba... Então, a minha casa era bastante longe, assim, né? Então, só tinha 1 hora de energia elétrica para tomar banho, para fazer a comida, porque lá os fogões eram elétricos, não tinha gás, nada. É do Então, assim, gás, né? acabou a luz, comeu, comeu, não comeu, tchau. Uhum. Só uma. E assim, né? E o mais incrível é que eu cheguei a pegar lá no inverno 18 graus, abaixo de zero. Então, eu ia te perguntar isso, da temperatura, das condições climáticas aí, como é uma brasileira chegando em Kosovo? Olha, chega a ser engraçado. Eu falo, eu tenho tantas passagens para contar que as pessoas hoje falam, essa mulher é louca, mas foi uma grande verdade, né? A primeira delas, assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida, quando eu cheguei lá no avião, né? Aí abriu a porta, assim, do aeroporto, né? Na saída, no desembarque. Quando eu olhei para frente, assim, tinha tanques de guerra na frente, assim, aquela gente, sabe assim, tipo Star Wars, que tem aquele monte de bicho diferente, assim, lá era a mesma coisa, porque, tipo, tinha gente de todas as boinas, tinha boina verde, boina colorida, boina roxa, boina isso, boina aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo assim na minha vida, sabe? Eu olhei assim, pensei comigo, falei, gente do céu, o que que é isso daqui, né? Num segundo eu pensei, o que que eu vim fazer aqui, juro. Mas, tipo assim, só durou um segundo, né? Ó, Mas é um choque, sabe? Porque você não está preparado, né? A gente nunca passou por isso aqui, lógico, a gente está preparado para tudo, né? Na força. Mas aquilo era muito diferente para mim. sim, outra realidade. Outra realidade, uma coisa assim maluca. Aquele povo todo falando, e parece que assim, o seu cérebro demora a acostumar, né? Porque uma coisa é a gente falar inglês na prova, falar quando você dá sei lá, quando você dá uma informação, ou para você assistir um filme, é uma coisa. Agora você ficar 24 horas com aquilo, falando outra língua que não é a sua, eu vou falar sério, até o cérebro da gente, ele entrar naquilo ali, Uhum. demorou assim, quase uma semana, sabe? Assim, eu ainda ficava perdida, assim, o meu cérebro estava perdido. Aí eu evitava falar com as pessoas, sabe assim? A pessoa, eu via que a pessoa estava chegando perto, eu ia para o outro lado. Eu falei, não, a pessoa vai querer ficar conversando aqui, vai dar mais nó no meu cérebro do que eu já estou, né? Aí eu fiquei assim uma semana nessa coisa, até eu me habituar, sabe? Aí eu falei, eu não posso viver assim. Até quando eu vou ficar correndo do povo aqui, não dá, né? Eu tenho que Sim, começar a se especializar aqui, porque senão. E as pessoas me chamavam, não, Denise, vem aqui, porque esses quartéis, né? Eles oferecem para o pessoal que é policial também, pode ir lá, pode jantar, pode almoçar, desde que você vá com alguém que seja daquele país, né? Eles uhum. franqueiam assim, a entrada, né? Para a gente ir. Então eu falei, eu não posso viver assim, né? Porque eu já não tenho água, não tenho luz. Como que eu vou viver? Eu tenho Não, que, né, ter um suporte de alguém aqui, né? Então, exatamente. isso foi muito louco para mim. E quando chegou o frio, eu sofri bastante também, porque eu tinha muitas coisas, porque eu fiz uma pesquisa, lógico, né? E eu levei assim roupas de frio, porque como eu trabalhava no policiamento de trânsito, a minha farda era uma jaqueta preta curtinha que não cabia nada dentro, só cabia, né, a roupa mesmo, a camisa da farda e nada mais. Eu falei, Sim. como tá no frio aqui? Porque eu não posso nem pôr, né, como diz o outro, uma blusinha de pijama para me esquentar, porque vai aparecer, né? Aham. Dou risada hoje, mas era bem essa mesma realidade. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu acho que eu vou no policiamento de choque e vou ver se eles me dão uma muda de farda deles para eu poder usar, porque eles tinham uma jaqueta bem, bem grande, assim, né? Bem confortável, que eu pudesse usar alguma coisa por dentro. E assim fiz, né? Então eu tenho muitas fotos no frio com um uniforme que, na verdade, não era da minha unidade, né? Que eu usava aqui, porque lá a força policial, cada um usa a sua farda, não é assim como o exército que vai todo mundo com a farda do exército, né? Então, nós demos certo porque aqui eu e o outro rapaz, na verdade, ele também não tinha as fardas iguais às minhas, porque ele era bombeiro, sabe? Então, até isso era diferenciado, né? Então, era difícil no inverno, porque
eu não tinha roupa que bastasse, porque a nossa trama de roupa, ela não é feita para o inverno, né? Então aquilo não segurava, a roupa que eu tinha não segurava. Aí, graças a Deus, como eu tinha muitos amigos, então o pessoal dos outros países, eles me davam peças de farda, sabe? Então eles me davam blusas assim para eu colocar por dentro de malha polar, e assim eu fui vivendo, porque eu colocava a malha polar por dentro, a minha jaqueta por cima, e eu estava uniformizada, né? Só que por dentro eu era, olha, era engraçado. Eu tinha blusa de tudo quanto era cor, sabe essas Era um coisas? guarda-roupa, né? E foi quando começou o frio, que estava mais ou menos assim, uns 3 graus, 2 graus, eu ia, parecia um urso. E o povo todo de camiseta, porque Sim. lá tinha muitos assim, muitos europeus naquela missão, né? Então o Sim. pessoal está acostumado. E eles brincavam comigo, eles falavam, Denise, onde é que você vai com esse monte de roupa? Eu falava, gente, meu corpinho brasileiro não está aguentando. Era bem divertido, sabe? Mas eu fui assim, muito bem acolhida por todas, assim, ó, por todos lá. Então, assim, eu falo que às vezes acho que ser brasileiro nessas horas é assim, um diferencial, sabe? Porque as pessoas gostam de brasileiro, né? É engraçado isso. Isso É mesmo. muito divertido você ver isso daí. Então, assim, foi bem bacana. Então, assim, essa missão foi bem um diferencial, assim, na minha vida, sabe? Até de conhecer pessoas, de abrir a minha mente para o mundo. Depois que eu voltei de lá, eu voltei outra pessoa. Essa foi a grande verdade. E, assim, depois tem a parte difícil também, né? Porque depois você voltar para se realocar no seu trabalho também é difícil. E tem uma inércia, né, Denise? Parece que tem uma inércia, assim, que você vai chegando Você e sabe não que chega. você vai chegando e não chega, e você vem com muitas ideias do outro mundo, né? Lá Uhum. é outro mundo. E assim, e as pessoas acabam não vendo isso assim, Muito bem. muito chato, sabe assim? Porque na verdade eu tinha muita vontade de contar muitas coisas, e aí eu comecei a perceber que não tinha ninguém muito afim de ouvir. Ah, Isso foi um baque para mim, sabe assim? Foi uhum. um baque. Eu fiz uma vez um documento pedindo uma coisa, e a pessoa que tinha que despachar esse documento me chamou e perguntou assim para mim: você está pensando que você está na ONU? Falou desse jeito. Eu fiquei arrasada com aquilo, sabe? Porque eu achei que eu tava assim, sabe, usando aquela Dando aquela tua experiência para, para sabe, para melhorar contribuir. aqui. E a minha volta, ela foi muito triste, né? Assim, nesse aspecto, sabe? Até Sim. que eu peguei, quer saber? Eu não vou falar mais nada para ninguém. Eu falei, quem fotografou, fotografou, quem quer saber, vem me perguntar, e eu não vou ficar mais batendo cabeça com isso. Sabe assim? Me coloquei no meu lugar ali, e aí eu fui, mas foram assim, tempos difíceis para eu Uhum. voltar. Então, essa questão dessa inércia, para mim, ela foi muito difícil. E É. assim, né? Eu não vou entrar nesse assunto, mas Uhum. só para pontuar, né? O fato de ser mulher também é um complicador. É, existe isso. Foi um complicador terrível para mim, eu não vou entrar nesse aspecto, né? Mas só para pontuar que também foi, então é uma coisa que me ressentiu bastante, É, né? faz parte da sua vida, né? É uma marca que você carrega, né, Denise? Exatamente. Dessa experiência que você, eu vou só te interromper, dessa experiência que você fez, você nunca tentou, assim, montar um blog ou fazer um livro, alguma coisa nesse sentido? Então, no começo, eu até pensei, sabe? Uhum. Mas a minha atividade começou a me absorver muito. E Tá, assim, ou eu me dedicava a uma coisa, ou eu me dedicava a outra, porque isso também não ia ter, assim, é, uma aceitação, sabe? sei, Não fora, mas eu também tinha que cuidar da minha carreira, né? Então, claro. assim, como eu fui pela polícia, né? Eu achei que eu devia continuar com o meu trajeto ali na Certo. mesmo. Então, eu escolhi isso daí. Teve gente que escolheu, inclusive, sair quando voltou da Força de Paz, né? Então, eu conheço gente que não quis nem voltar, né? Uhum. Resolveu ficar por lá mesmo, né? Uhum. Depois que eu passei para a reserva, todo mundo, o pessoal fala e tal. Mas aí eu acabei
triando para outros rumos, né? Eu sempre tive vontade de trabalhar na ONU, de voltar, né? De tentar uma outra carreira, mas eu sempre falo, Deus sabe de todas as coisas, de onde a gente tem que estar e por que que a gente tem que estar, né? Então, hoje eu cuido aqui dos meus pais na minha casa, então, Uhum. é aqui que eu tinha que estar. Você está, então, aí com os seus pais, né? Conta um pouquinho deles aí, Denise, vai. Faz parte da sua vida também. Ah, eu vou chegar neles. Eu vou só vou encerrar essa parte aí para depois eu voltar então para para eu chegar na minha parte aí pós PM, né? Aí já vou me Ah, isso, tá bom. já, né? Então assim é porque é difícil a gente é, compactar 30 anos, né? Assim, Uhum. uma conversa, né? Então vou fazer passagens rápidas assim. Então depois que eu voltei para a da Força de Paz, né? Então aí eu fui para por policiamento rodoviário. Fui, depois disso, voltei para aqui para São Paulo, né? Eu tive uma irmã que teve um problema de saúde, e aí acarretou que eu tive que abandonar a vida da polícia rodoviária e vir para cá, né? Porque eu precisava dar mais apoio para os meus pais por conta disso tudo. E Uhum. aí acabei ficando por aqui. Eu fui 2 vezes mais convocada pela ONU, né? Eu fui convocada uma vez para uma reunião, né, um encontro anual de mulheres, né, que já tinham passado pela Força de Paz, e também foi extremamente enriquecedor, né? Então, você saber também da questão da mulher em outros países, nas outras forças, como elas também ocupam esses espaços, né? Essa questão que a gente fala assim, nós falamos aqui que nós temos preconceito, e às vezes nós nem sabemos o que é preconceito, né? O que outras mulheres passam. Essa questão da mulher não só no mundo, né, mas na vida policial, que é o nosso mundo, né, micro, assim, ele é muito diversificado no mundo todo, né? Então, às vezes, nós achamos que estamos ruins, e quando nós olhamos outras culturas, nós falamos, meu Deus, não é possível que isso ainda acontece, né? Sim, Então, sim. é uma questão que assim, muito interessante, né? De nós estarmos atentos de como essas coisas acontecem, né? Uhum. Eu estive nessa oportunidade, eu estive em Barcelona, nesse encontro, e aí nós tivemos a oportunidade de assistir um filme de um contingente policial, e, se não me engano, era do Paquistão. E aí falava a história dessas mulheres, né? Como para elas era ir para a Força de Paz, né? Então, porque você tem que abandonar as coisas para poder ir para a Força de Paz, porque você deixa a sua família aqui, hoje a gente fala, né? É só ligar o Skype, é só ligar qualquer coisa. Lá nós tínhamos Skype, mas não tínhamos luz, então, Não tinha luz, não tinha conexão, né? né? Então, quer dizer, e essas mulheres explicando, né, como era difícil para elas, porque elas tinham que largar a família, a constituição da família ela era outra. Só que aí você olhava, elas contando da história, que elas faziam comida naqueles fornos de barro ainda, aquela coisa toda. E aí a questão do marido. Porque quem vai para a Força de Paz acaba ganhando esse dinheiro aí que eu te falei da ajuda, né? Mas Aham. esses países, como eles mandam muitas pessoas, eles acabam tendo aquele apoio logístico, né? Que nós já falamos, né? Sim, E eles, na verdade, tinham esse apoio porque eles eram contingentes enormes. Por quê? Em terra, onde você não tem dinheiro, um dinheiro desse que aparece muda a vida da pessoa, claro. entendeu? Então, os maridos acabavam concordando em que essas mulheres fossem, na verdade, até por causa desse dinheiro, mas eles ficavam também, tipo, párias da sociedade, porque eles estavam sendo, né? é, Segundo plano, vamos falar assim, né? olha como é complexo isso, porque você mexe não só na ida daquela mulher, você mexe numa questão familiar, numa questão Sim. que é muito ampla, né? E às vezes nós não temos noção disso, né? Uhum, uhum. É muito mais simples, né? E teve até um episódio, né, falando agora na questão das mulheres, que me tocou muito quando eu estava na minha Força de Paz, porque lá nós tínhamos muitas muçulmanas, né? Então, até às vezes a gente nem sabe disso, né? Porque aqui a gente fala os boinas azuis, a gente acha que todo mundo usa a boina azul, né? Então, a ONU é tão preocupada com essas questões, né? Que deve, lógico, ser. Então, lá não existe só boinas, lá existe
boinas azuis, turbantes azuis, porque os muçulmanos aqui precisam usar o turbante, eles usam o turbante azul claro na farda, a farda com o turbante. As mulheres usam aquela echarpe azul, né? Elas colocam a boina por cima daquela echarpe, porque elas não podem trabalhar sem isso por causa da religião delas, né? No frio, nós usávamos touca azul, né? Porque a boina não tinha condição, porque ela congelava, né? Congelava as orelhas e tudo. Então, assim, até isso, né? E essas mulheres, né? Principalmente essas que são de religiões mais, assim, complexas, né? Eu digo, elas mal podiam conversar assim, né? E lá é um ambiente também que você precisa estar conversando com os homens, não tem essa condição de você estar só entre mulheres, né? Uhum. E nas polícias delas, elas têm. E aí eu brincava com todo mundo, né? Conversava muito e eu falava assim, eu fazia sempre para, né? A gente se comunicar bem. Eu falava, hoje nós vamos fazer a semana francesa. Daí eu chegava em todas as sessões, né? Eu falava bom dia em português, falava bom dia na linguagem que eles utilizam no Kosovo e falava bom dia em francês. Aí na outra semana eu falava, hoje é semana de tal lugar. Aí eu aprendia bom dia de outro, o pessoal gostava, a gente brincava com isso. E aí eu entrei um dia na sala dela, ela falou assim, Denise, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Acho que ela fosse fazer alguma pergunta de polícia, né? Ela falou assim, como é que você consegue ser feliz todos os dias? Olha. Um aperto no coração, eu falei, coitada dessa mulher. Porque eu não estava fazendo nada, eu não estava nem sendo tão feliz assim, né? Eu só estava sendo normal. E eu fiquei preocupada com isso. Então, assim, viver nesse ambiente, ele pode trazer assim, um crescimento de muitas questões para nós, né? Então, fui para esse outro trabalho e depois, logo próximo, bem já de eu estar passando para a reserva, eu fui convocada novamente para um trabalho no Canadá, lá na academia da Polícia Montada, que foi muito bacana, assim, muito diferente. E era um trabalho porque eles estavam querendo preparar uma mulher, né, uma oficial superior, para comandar um efetivo policial da ONU, comandar um efetivo total, né? Então, nós fomos lá para fazer esse trabalho, para como nós poderíamos colaborar, né? Como precisaria ser não só a seleção dessa mulher, mas qual trabalho teria que ser feito antes dessa mulher efetivamente O preparo, né? Porque não era só simplesmente, pega a sua farda, vai e entra lá como nós fazemos aqui, né? Então ela teria que ter essas reuniões com os maridos nesses países aí que nós falamos. Então tudo isso tinha uma preocupação, né, por trás. Não é somente, vamos fazer a seleção e venha quem vier. Não, a ONU não trabalha assim. Então tudo isso criou assim um desejo muito grande na minha assim no meu coração de continuar com esse trabalho, né? Mas como eu disse, né? Deus Aí sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Eu passei para a reserva, né? E aí eu falei assim, bom, eu acho que eu quero trabalhar com isso, mas eu preciso dar um tempo para mim mesma. Então agora eu vou passar para os itens de quem vai para a reserva, que eu acho que são assim muito, mas muito necessários, né? Então a primeira coisa que quando você passa para a reserva, você quer achar alguma vaga em alguma coisa para você estar ali ainda, né? Então você vai Sim, para uma associação, é ou não é, né? exatamente, exatamente. Porque a gente tem esse desejo de continuar contribuindo, A né? A gente energia ainda está ali, né? Não desligou a bateria. não desliga e não morre, não morre nunca, né? Não morre nunca. A gente tem sempre uma participação aqui, outra ali, pode não ser uma coisa assim diária, né? E eu comecei nessa. Também entrei numa associação. Você ainda Foi pertence a essa associação? Não pertence. Foi até onde eu conheci o Frate, né, que é da associação de vocês, que é uma pessoa fantástica, muito bacana. Ele é muito Ele também bacana. trabalhava, fazia uns trabalhos nessa associação. E aí eu peguei, mas eu fiquei pouco tempo, porque eu comecei a ver que aquilo também. Eu falei assim, ai meu Deus, mas eu desejei tanto me aposentar e agora eu vou continuar aqui. E aí eu comecei a entrar nessa de, ai, será que eu fico? Será que eu não fico? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí continuei indo assim, nos desfiles.
desfiles com o pessoal, né? Os veteranos da ONU, você ia poucas coisas assim, né? Aí eu resolvi fazer uma coisa que também tinha muita vontade, que também foi um divisor de águas, porque eu queria entrar num trabalho mesmo para a ONU. Eu falei, mas primeiro eu preciso me colocar em dia. Falei, eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. Olha, que bacana. Aí E você eu fez? fiz sozinha. Aí o pessoal falava, você é louca, como é que você vai andar 800 quilômetros em outro país, com essa mochila nas costas, você não tem juízo. Falei, meu querido, depois que eu fiquei a 18 graus debaixo de zero, Espanha, vai ser fácil. Essa determinação é fantástica sua, Denise. Aí você começa a pensar assim, ai, quer saber, pessoal, você é doida? Como é que você vai chegar lá? Eu falei, eu vou chegar lá, eu vou olhar aqui. Aí comecei a olhar, para Madrid, depois de Madrid você vai para Pamplona, Pamplona você pega um ônibus, vai para França, e da França começa a andar. É isso aí que eu vou fazer. Aí comecei a pesquisar e tal. E uma coisa que é engraçada, eu não sei se com vocês acontece isso também, ou se é só comigo. Hum. Todo lugar que eu paro, alguém vem me pedir uma informação. Eu Ah, dou sim. Você fala, será que essa gente sabe que eu sou polícia? Não é possível, gente. Tem 200 pessoas e assim, olha, a pessoa Imã, né? Tem imã, assim, vem, né? não querem saber se eu falo aquela língua ou se eu não falo. A pessoa, qualquer lugar do planeta que eu tô, ela me pede informação na língua dela. Dou risada. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou. Cheguei lá, comecei a caminhar. Se eu falar para você que eu não consegui caminhar 2 horas sozinha, você acredita? Parece Imã. uma coisa, um imã de gente. Isso é bom, significa que você tem boas vibrações, Denise, que você atrai, né? Eu acho que eu tenho vibrações boas demais. Podia ser um pouquinho menos? Comecei a fazer, né, o caminho, e foi até engraçado. No primeiro dia você conhece o pessoal no albergue, daí você começa a caminhar com aquelas pessoas, daí no outro dia você conhece outras pessoas, e aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu vi muitos coreanos lá, mas assim, chegavam aos montes. Aí eu fiquei sabendo que na Coreia, uma pessoa fez um livro falando sobre, né, a resiliência de você fazer o caminho de Santiago, de você caminhar, de você dormir naquelas condições, no albergue, com um monte de gente, lá, lá, lá. E esse livro fez tanto sucesso que, ao procurar emprego, as pessoas que tinham feito o caminho de Santiago tinham, tipo assim, um ponto positivo, porque seriam pessoas resilientes e tal. Então, era cheio lá, cheio, cheio, cheio. E o espanhol, ele tem uma coisa assim muito engraçada. Ele fala espanhol. Se você quiser falar com ele, você tem que falar Espanhol. espanhol. Se quiser, você vai para outro hotel lá, que se tiver alguém que falar inglês, você vai lá e Mas fala. isso é uma característica do europeu em geral, viu, Denise? E é muito engraçado. Aí, o que que acontecia? Eu falava, né, com os espanhóis em espanhol e falava com as outras pessoas em inglês. Se você visse a fila que fazia de coreano para eu poder agendar os rostos na outra passagem, eles Oh, vinham, por favor, você podia falar para mim? Ai, por favor. E acontece que eu não descansava mais, porque eu ficava só telefonando para os outros, marcando albergue. tá vendo? Albergue Tem que desligar teu imã aí, Denise. engraçado. E foi assim, fui andando, tal. Quando eu voltei, por isso que eu falo, estou contando tudo isso, porque eu falo que Deus sabe de todas as coisas. Eu voltei e falei, agora eu vou fazer a minha papelada, que eu vou ir para onde, vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer. Tá, 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 tá. Só que quando eu voltei, o meu pai adoeceu. Na Uhum. verdade, meu pai já tinha tido 2 AVCs antes de eu ir. Ele teve até um quando eu estava na Força de Paz. E aí depois, só que ele teve mais um, teve outro, agora, até o momento, meu pai teve 5 AVCs. E ele perdeu, assim, a visão periférica, Uhum. perdeu o equilíbrio. Então, ele precisa de ajuda praticamente para tudo. E a minha mãe também já tem bastante idade, né? Então, meu pai completou 90 e a minha mãe tem 83. Ah, Então, eu tenho... abençoado seja. Espero que já estamos rumo ao 100 aqui em casa. Vamos chegar. Vamos chegar. É,
Ah, eu tenho duas irmãs, tenho uma irmã que mora em Lisboa e tenho uma irmã que mora no Paraná, em Castro. Em Então, assim, casa. acabei ficando aqui. Você é casada, Denise? Não, eu sou divorciada. Divorciada? Teve filhos? Não, não tive. Não teve, né? Mas teve aí o imã de gente que te supriu. Eu acabei me dedicando demais para minha carreira e acabei que fui deixando passar, sabe? Sim, Deixando, é natural, isso é natural. A mulher militar, ela faz isso mesmo, né? acaba, né? E acabei ficando aqui. Mas mais uma vez, né? Eu falo, Deus sabe de todas as coisas, porque esse aqui era o lugar que eu tinha que estar agora, né? Exatamente, onde está agora o teu coração está aí, né? Você, além de ajudar os seus pais, você faz algum hobby, alguma outra coisa, Denise? Só para a gente ir encerrando assim, você faz alguma coisa, Denise, de Eu, prazeroso? eu gosto de correr, gosto sim. Eu já fiz várias corridas fora, mas o meu hobby mesmo, que no momento está interrompido, é viajar. Eu Olha, adoro. Eu gosto de conhecer o mundo, eu gosto de ver as coisas, eu gosto de saber como as coisas funcionam, eu gosto de andar nos lugares, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de andar de ônibus para ver como que é. é bom, a gente andando de ônibus conhece tudo, né? É bem bacana, sabe? Hum. Então, assim, o meu hobby predileto é esse. Tanto que o pessoal fala comigo, fala, você está no Brasil? Eu falo, gente, eu moro aqui. Porque eu estava sempre viajando, sempre viajando. Agora eu tenho uma paradinha, né? Aham, Agora eu estou fazendo só uma viagem uma vez por ano, que eu falo que é as minhas férias. sim, Mas sim. o meu hobby é esse. Eu Então vou tá. para manter a saúde e assim vai. E o meu recadinho, agora eu queria dar um recadinho para os veteranos, Isso né? que eu ia gostar de ouvir de você, né? Dá um recado aí para nossa audiência. Olha, o meu recado é que a gente aprendesse uma coisa que às vezes a gente esquece enquanto a gente está trabalhando e por conta da missão que a gente tem, né? Às vezes a gente esquece da nossa própria vida, né? Então a gente acaba vivendo muito para os outros e acaba esquecendo de viver. Então, tudo na nossa vida tem um momento, eu sei, né? Eu, nesse momento, por exemplo, estou vivendo mais a vida dos meus pais do que a minha. Uhum. Mas eu sei que no futuro próximo, né, que seja bem longo, essa vida vai também mudar. E a gente tem que estar preparado sempre para viver a nossa vida e não deixar a nossa vida de lado, porque às vezes eu vejo muita gente que ainda está aí fazendo bico para o filho estudar. Coloque eles para trabalhar também, gente. Todo mundo tem que ter a sua parcela de responsabilidade nas coisas, porque senão nós aprendemos muito a carregar o mundo nas nossas costas, né? Chega uma hora que as costas da gente já está arriando, então nós temos que parar com isso. Então nós temos que primeiro cuidar da nossa saúde, né? Uhum. Então, o veterano, ele acaba sempre deixando isso de lado. Então, ele fala, eu não tenho mais que fazer aquela chatice daquela inspeção de saúde anual. Continue fazendo a sua inspeção anual de saúde. Não precisa nem ser essa que nós fazíamos, ou direto no hospital, né, da força, você pode fazer fora, mas faça, faça. Porque nós temos que cuidar da nossa saúde, porque nós temos que nos amar e nós desaprendemos de nos amar. Nós temos tanto amor para dar para o outro, né, no nosso trabalho, Sim. que a gente acaba de pensar que nós precisamos de cuidado, precisamos de tudo isso. Então, assim, ó, comece a usar também o seu salário para você mesmo, aprenda a comprar coisas para você, não só para os outros, sabe? Dê presentes para você mesmo, né? Faça viagens que te agradam também, assista filmes que te agradam, vá ao cinema, vá ao shopping, viva, viva, né? Lógico, cada um tem as suas questões também que tem que se preocupar, mas a gente também tem que se preocupar com nós mesmos. Eu acho que esse é o maior recado que eu tenho que dar para o veterano, porque eu continuo vendo veteranos assim que só pensam em um dia, se eu pudesse voltar, aí abre concurso para voltar a trabalhar, ele quer voltar a trabalhar, então trabalhar é ótimo, desde que a gente tenha tempo para nós também, né? Então, esse seria o meu recadinho aí de hoje. Viva muito. Nossa, sensacional, Denise. Olha, muito bom. Olha, foi assim, um bate-papo, não foi nem entrevista, um bate-papo sensacional. Você é assim uma pessoa iluminada realmente, né? E eu assim gostaria de deixar aqui os cumprimentos em nome da AVEFAB, né?
na pessoa do nosso presidente, o Frati, do Comunicação Social, o Josiel, e meu, né, veterana Cibele aqui, que de vez em quando dá uns pitacos, né, na nossa programação do programa Conexão AVFAP. Deixar, assim, o nosso muito obrigado pela sua colaboração, eu tenho certeza que vai ser muito rica, tá? E desde já eu deixo a minha continência a você, tá bom? Eu que agradeço e retribuo com a minha, foi um prazer enorme, enorme mesmo. Agradeço muito essa oportunidade, porque é uma oportunidade, né? Então, eu agradeço demais, é um trabalho muito gratificante esse que vocês fazem, né? De cuidar também daqueles que já estão na reserva, não é verdade? Então, assim, é um prazer sempre poder colaborar, um prazer mesmo. Então, tá bom. Boa noite, Denise. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Muito obrigada. Até mais. Até mais.